Tudo começou no dia 27 de julho de 1973, data que marcou a inauguração de um dos parques de diversões mais icônicos do Brasil, o Play Center. Por trás desse sonho estava Marcelo Gutglass, um empresário visionário nascido na Bolívia, mas com uma trajetória marcada por viagens e mudanças. Filho de uma família polonesa que migrou para a América do Sul fugindo das consequências da Segunda Guerra, Marcelo cresceu entre a Bolívia e a Argentina, até que finalmente se estabeleceu no Brasil. Já em solo brasileiro, Marcelo se formou em engenharia eletrônica pela Universidade Mackenzie em São Paulo. Porém, ao invés de seguir um caminho tradicional na engenharia, ele decidiu apostar em um mercado que ainda era praticamente desconhecido por aqui, o das jukeboxes. Na época, as jukeboxes não eram populares no Brasil, então Marcelo começou a fabricar suas próprias máquinas para vender e alugar. O negócio foi ganhando força, e logo ele expandiu para algo ainda mais inovador, as máquinas de pinball, que passaram a ser instaladas em bares. O sucesso foi estrondoso. Em pouco tempo, Marcelo já havia alugado mais de 2.000 máquinas espalhadas por todo o Brasil. Essa experiência o levou a abrir seu próprio fliperama, apostando também nos jogos de arcade que ainda estavam em fase inicial no país. Foi nesse momento de ascensão que a sorte bateu à porta de Marcelo. Um amigo italiano o convidou para visitar um parque de diversões na Itália. E essa viagem mudaria tudo. Durante a visita, o proprietário do parque italiano propôs uma parceria inédita, em que ele enviaria alguns brinquedos para o Brasil e Marcelo se encarregaria de construir o seu próprio parque de diversões por aqui. Empolgado com a ideia, Marcelo vendeu seu negócio de fliperamas e começou a buscar um espaço para dar vida ao seu novo projeto. Foi então que se lembrou de um antigo amigo, o empresário Ricardo Amaral, que possuía um terreno de cerca de 5.000 metros quadrados em São Paulo, onde havia apenas um grande tobogã inaugurado em 1971. Marcelo propôs transformar aquele terreno em algo muito maior. Inicialmente, o parque teria apenas o tobogã, uma montanha-russa metálica vinda da Itália chamada Superjet, além de tendas com brincadeiras e barracas de comida. Curiosamente, o nome Play Center era até então apenas o nome do tobogã. O parque foi um sucesso imediato. No dia da inauguração, centenas de pessoas formaram filas gigantescas para experimentar a primeira montanha-russa metálica do Brasil. A demanda foi tanta que o parque precisou funcionar por 24 horas seguidas para atender todos os visitantes. Com o crescimento do público, Marcelo percebeu que precisava de mais espaço. Logo, ele comprou a marca Play Center e o tobogã de Ricardo Amaral e alugou um novo terreno com 30.000 metros quadrados na região da Barra Funda, bem em frente à Marginal Tietê. Foi nesse novo espaço que, em 1973, nasceu oficialmente o Play Center como o Brasil inteiro viria a conhecer. Um parque moderno, grandioso e que logo se tornaria referência no país. 2 anos depois, em 1975, o parque lançou o famoso Passaporte da Alegria, o ingresso promocional que dava acesso a várias atrações por um valor fixo. Uma ideia simples, mas revolucionária, que tornava o parque ainda mais acessível e popular entre as famílias. Inspirado nos grandes parques dos Estados Unidos e da Europa, o Play Center foi o primeiro parque de diversões de grande porte em São Paulo. Seu sucesso foi meteórico, chegando a receber mais de 1.600.000 visitantes por ano. Nos anos seguintes, o parque se transformou em referência nacional, trazendo atrações inéditas e brinquedos cada vez mais modernos e radicais. À medida que novas atrações surgiam, o espaço também crescia. E com ele, o sonho de Marcelo Gutglass se tornava realidade. Um parque que marcou a infância e a juventude de milhões de brasileiros por décadas. Mesmo fazendo um enorme sucesso, o Play Center não se acomodou. Para manter o público sempre interessado, o parque começou a apostar em eventos grandiosos e temáticos, muitos deles totalmente inovadores para a época. Um dos primeiros grandes marcos foi o evento temático do King Kong, inspirado no sucesso do filme. Marcelo Gutglass conseguiu inclusive alugar diretamente com a Universal um boneco gigante do gorila, que se tornou a grande atração do mês. O resultado disso tudo foi a lotação do parque com milhares de visitantes. Nessa época, o parque já havia crescido bastante e oferecia diversas atrações. O funcionamento era dividido por temporadas. Nos meses de baixa temporada, de janeiro a junho, o parque era aberto de quinta a domingo, sendo que as quintas e sextas eram reservadas exclusivamente para escolas e excursões.
Já nos meses de alta temporada de julho a dezembro, o parque operava de terça a domingo, com mais de 44 atrações em funcionamento, incluindo brinquedos radicais como o Looping Star, o Turbo Drop e o Double Shock. Quem cresceu em São Paulo ou nas cidades vizinhas nos anos 90, com certeza guarda na memória os passeios escolares ao Play Center, considerado um verdadeiro ritual para muitos alunos. Contudo, o evento que realmente se tornou a marca registrada do parque foi a icônica Noite do Terror, lançada em 1988. A ideia partiu do próprio Marcelo, que queria algo inédito no Brasil. O evento, realizado à noite com personagens assustadores espalhados pelo parque, virou um fenômeno e se transformou em uma das atrações mais aguardadas do ano. O Play Center já era, naquele ponto, o maior parque de diversões do Brasil. E foi justamente nesse conceito de fama que surgiu um dos episódios mais curiosos da história do parque, a vida secreta de Michael Jackson, em 1993. Na ocasião, a equipe do astro entrou em contato com Marcelo, dizendo que Michael queria visitar o parque, mas com duas condições bem específicas. A primeira era que o parque deveria estar fechado ao público no momento da visita. E a segunda era que a mídia não poderia divulgar a visita antecipadamente, para evitar tumultos. Marcelo chegou a concordar e atendeu o pedido da equipe de Michael. Entretanto, por trás, ele acabou fazendo um acordo com a TV Globo. No acordo, Marcelo autorizou que a emissora divulgasse a visita de Michael Jackson, com a condição de que a notícia fosse divulgada somente no Jornal Nacional e que um nome Play Center fosse citado. Antes mesmo do cantor chegar ao parque, a equipe da Globo instalou diversas câmeras escondidas para registrar sua passagem pelos brinquedos. Segundo o próprio Marcelo, essa ação rendeu a maior publicidade da história do parque, com a notícia sendo repercutida em veículos internacionais. Mas o Play Center não parou por aí e continuou apostando em eventos e atrações de impacto para manter o público sempre animado. Dentre as atrações que fizeram show no parque, algumas se destacam, como o show do Bozo, da banda Menudos e do cantor Roberto Carlos. Mas diversos outros nomes populares na época tiveram a chance de se apresentar no Play Center. Sempre que havia apresentações ao vivo, o número de visitantes aumentava consideravelmente. Não podemos deixar de citar as atrações clássicas do parque que marcaram gerações, como a Superjet, que foi a primeira montanha-russa do parque, La Bamba, um disco giratório que deixava todo mundo tonto de tanto girar. A Monga, uma atração assustadora sobre uma mulher que se transformava em uma fera. O famoso Castelo dos Horrores, que era uma das atrações mais disputadas durante a Noite do Terror. O Turbo Drop, um elevador que despencava do nada. A montanha-russa Looping Star. Além de outros brinquedos como Boomerang, Cataclisma, Splash, Kamikaze e Evolution. Com tamanho sucesso, Marcelo decidiu expandir a marca Play Center para outras regiões. E assim nasceu em 1981 a Playland, inicialmente instalada no Barra Shopping, no Rio de Janeiro. A proposta era levar a magia do Play Center para shopping centers, com atrações menores, como videogames, simuladores e brinquedos mecânicos. A ideia deu tão certo que a Playland se espalhou por diversas cidades e ainda existe até hoje. Outra expansão aconteceu em 1994 com a abertura de um Play Center no estado de Pernambuco. No entanto, em 2002, por conta de dívidas, o parque foi vendido a um grupo italiano em sociedade com o Grupo Peixoto. A unidade foi renomeada como Mirabilândia. O parque estava localizado em uma área do Centro de Convenções de Pernambuco, de propriedade da Empresa de Turismo de Pernambuco, Empetur. Entretanto, após mais de 20 anos, em fevereiro de 2025, o Mirabilândia, parque que marcou a infância e a juventude de muitos, teve suas atividades encerradas por conta do fim do contrato de aluguel do terreno. Mas voltando à história, mesmo após expandir seus negócios, Marcelo ainda tinha o objetivo de criar um parque ainda maior e temático, nos moldes dos grandes parques internacionais. Com essa visão, ele começou a buscar novos parceiros. Foi então que, em 1986, o Grupo Play Center anunciou a construção de um novo parque de diversões. No ano de 96, o Grupo Play Center anunciou a construção de um novo parque de diversões no município de Vinhedo, a cerca de 70 quilômetros de São Paulo, às margens da rodovia dos Bandeirantes. A ideia inicial era criar o Play Center Great Adventure, um parque com conceito totalmente inovador para os padrões brasileiros. O novo parque teria áreas temáticas, atrações mais radicais, experiências imersivas e também espaços voltados para toda a família. A inspiração vinha diretamente dos grandes parques internacionais, como os da Disney e da Universal.
No entanto, para tirar o projeto do papel, seria necessário um investimento muito alto. Por isso, Marcelo fez uma parceria com a empresa GP Investments, que entraria como sócia no desenvolvimento do parque. A expectativa era que um novo parque fosse inaugurado em 98. No entanto, o que parecia promissor logo começou a desandar. Durante a construção, os custos ultrapassaram em muito o orçamento inicial. Diversos problemas com licenças ambientais, embargos na obra e a complexidade logística de manter cerca de 3.000 funcionários no projeto fizeram com que os gastos saíssem do controle. À medida que as dívidas aumentavam, Marcelo foi se afastando do projeto. Ele não sabia como iria conseguir bancar a finalização da obra. E o pior disso tudo é que as dificuldades começaram a se refletir no Play Center original, que também passou a enfrentar sérios problemas financeiros. Com menos verba para manutenção e investimentos, o parque passou por um período ruim, com queda no público, brinquedos fechados e até uma aparência de abandono. E como se isso não bastasse, o Brasil enfrentava naquela mesma época uma grave crise econômica, com a desvalorização do real. Foi o golpe final para o projeto original de Marcelo. Com a saída dele, a GP Investments assumiu totalmente a construção, que foi finalmente concluída em 99, dando origem a um novo parque, o Hopi Hari, que existe até hoje. Com uma proposta moderna e totalmente tematizada, o Hopi Hari nasceu como um concorrente direto do Play Center e hoje é considerado um dos maiores parques da América Latina. Entretanto, sua inauguração não foi um sucesso imediato. O parque ficava mais afastado da cidade de São Paulo e o valor dos ingressos era mais alto, o que dificultava o acesso para boa parte do público, especialmente excursões escolares, que eram a base do sucesso do Play Center. Curiosamente, em 1997, antes mesmo da inauguração do Hopi Hari, a clássica roda gigante do Play Center foi vendida para um novo parque, onde está instalada até hoje. Enquanto isso, o Play Center seguia em crise. Mas, surpreendentemente, a história ainda aguardava uma reviravolta. Em 2008, Marcelo voltou a investir pesado no parque. Ele iniciou uma reforma geral, com foco em melhorar os serviços, renovar atrações e modernizar as experiências. A estratégia incluiu também corte de custos, aumento da programação de eventos especiais e uma mudança no público-alvo. Antes focado majoritariamente em crianças e adolescentes, o parque passou a mirar a família como um todo. Novos brinquedos foram adquiridos e cerca de 5 milhões de reais foram investidos na revitalização da estrutura. O resultado foi imediato, uma vez que o público voltou a crescer e o Play Center parecia estar vivendo um novo auge. Mais moderno, mais estruturado e novamente popular, o parque recuperou o posto de maior parque de diversões do Brasil, ao menos por um tempo. No entanto, o sucesso duraria pouco. Mesmo com um novo fôlego, o Hopi Hari já havia se consolidado como destino favorito das excursões escolares e das famílias que buscavam experiência diferente e mais imersiva. E com o tempo, o Play Center voltou a perder espaço. O brilho de seus dias de glória começava a se apagar, e o fim estava cada vez mais próximo. Apesar da retomada e do sucesso momentâneo, o Play Center entrou em um novo período sombrio. Além das dificuldades financeiras, o parque passou a enfrentar um outro desafio: os acidentes. E com eles, a desconfiança do público. Foram vários episódios, mas os mais marcantes ocorreram entre 2010 e 2011, deixando cicatrizes profundas na imagem do parque. Em 2010, um dos brinquedos mais icônicos, a montanha-russa Looping Star, se envolveu em um grave acidente. 2 carrinhos colidiram no final do percurso, causando um impacto que levou algumas pessoas a baterem a cabeça na estrutura metálica. Cerca de 15 pessoas ficaram feridas, sendo que 3 tiveram lesões mais sérias, como fraturas no nariz, maxilar e clavícula. A assessoria do parque informou que a maioria teve apenas ferimentos leves, mas o estrago na imagem já estava feito. No ano seguinte, em abril de 2011, o pesadelo se repetiu. Durante uma das voltas iniciais do brinquedo Double Shock, uma trava de segurança se soltou. O resultado foi assustador. 8 pessoas caíram de uma altura de cerca de 7 metros. 3 delas precisaram ser internadas na UTI e uma passou por cirurgia. Outras vítimas sofreram fraturas nos braços e nas pernas. Esses acidentes geraram repercussão intensa na mídia. O estrago na reputação do parque foi irreversível. O público começou a evitar o Play Center, temendo por sua segurança. Entretanto, os acidentes foram apenas parte de um problema muito maior.
O parque já tinha acumulado dívidas altíssimas, agravadas pela queda na frequência dos visitantes. A manutenção dos brinquedos era cara, exigia peças importadas e mão de obra especializada. Outro agravante era o aumento do dólar. Nos anos 90, a importação de brinquedos era relativamente acessível. Mas com o tempo, ficou muito mais caro trazer equipamentos do exterior, dificultando a renovação do parque. Além disso, o aluguel do terreno era altíssimo e comprar o espaço que havia se valorizado justamente por conta do parque era inviável. Lá no início, quando decidiu abrir o Play Center naquele local, Marcelo teve a chance de comprar o terreno. Mas na época, todos os seus recursos estavam sendo investidos na compra dos brinquedos. A escolha foi pelo aluguel. Décadas depois, esse detalhe se tornaria um dos fatores determinantes para o fim. Com o local valorizado, o dono do terreno vendeu o espaço para outra pessoa e Marcelo simplesmente não tinha como competir financeiramente. O cenário não dava mais margem para reações. Em julho de 2012, o anúncio que ninguém queria ouvir finalmente chegou. O Play Center iria encerrar suas atividades. O parque foi oficialmente fechado no dia 29 de julho de 2012. O terreno foi adquirido por um novo proprietário e hoje abriga prédios residenciais, comerciais, empresas e estacionamentos. Alguns dos brinquedos do Play Center ganharam um novo destino, como o Splash e o Barco Viking, que foram levados para um Animalia Park. A montanha-russa Colossus foi vendida para um parque nos Estados Unidos e depois revendida para um parque na Alemanha. Já o Frog Hopper e o Fireship foram adquiridos pelo Parque da Criança em São Bernardo do Campo. Em meio à tristeza do fechamento, uma notícia reacendeu a esperança dos fãs. Em 2013, o Play Center anunciou a ideia de criar um novo parque, agora com foco no público infantil, com atrações mais educativas e interativas. O projeto até saiu do papel, mas em um formato bem mais modesto e em outro local. Em 2018, foi inaugurado o Play Center Family, uma transformação da antiga Playland do Shopping Aricanduva, em São Paulo. O novo espaço conta com atrações mecânicas, videogames, simuladores e um teatro. Apesar de menor, o novo parque foi um sucesso. Já em fevereiro de 2024, a Cacau Show comprou o grupo Play Center. Essa aquisição marcou a entrada da Cacau Show no ramo de parques e entretenimento, além de impulsionar o projeto de um novo parque temático, o Cacau Park. O grupo Play Center operava as marcas Playland e Play Center Family. Entre os planos da Cacau Show está a criação de um parque temático próprio, o Cacau Park, que promete ser o maior da América Latina, com previsão de inauguração em 2027. Muitos ainda sonham com o retorno do Play Center. Hoje o parque já não existe mais. Contudo, ele segue vivo na memória de gerações inteiras. O Play Center pode ter fechado suas portas, mas nunca saiu da memória de quem teve o privilégio de passar por lá. Se o seu sonho é trabalhar de onde quiser, ganhar dinheiro e conquistar a sua liberdade, o curso Edições Disruptivas pode transformar esse sonho em realidade. Com o curso Edições Disruptivas, você aprende a editar vídeos com qualidade profissional de forma simples, prática e sem enrolação, mesmo que nunca tenha aberto um programa de edição antes. São mais de 60 videoaulas criadas para te ensinar a transformar criatividade em renda real. Além disso, o Plano Master traz um módulo exclusivo com os mapas fantásticos, o maior perfil de mapas animados do Brasil, com mais de 1.200.000 seguidores, ensinando técnicas únicas que podem elevar suas produções a outro patamar. O primeiro passo é seu. Acesse o link na descrição ou no comentário fixado e comece hoje mesmo. Se você busca liberdade financeira e a opção de trabalhar de qualquer lugar do mundo, o Edições Disruptivas é a escolha certa para você. Antes mesmo do Tivoli Park ser inaugurado, uma família circense já fazia sucesso aqui no Brasil e seria responsável por criar um dos maiores parques de diversão no nosso país. O nome por trás da criação do parque é o empresário e artista circense Orlando Orfei. Orlando pertencia à quinta geração de uma família circense italiana que veio para o Brasil. Durante o período que trabalhou no circo, Orlando foi mágico, palhaço e domador. No entanto, a vinda da família para o Brasil foi por conta do Festival Mundial de Circo. Porém, Orlando acabou se apaixonando pelo país e decidiu ficar por aqui, sendo pioneiro do circo moderno no país e trazendo diversas inovações. No ano de 1969, Orlando Orfei decide inaugurar um circo na cidade de São Paulo. E somente no ano de 1973, ele decide entrar no mundo dos parques de diversões. Foi então que, neste ano, na cidade do Rio de Janeiro,
mais precisamente às margens da Lagoa Rodrigo de Freitas, um novo símbolo de modernidade e diversão nascia, e logo se transformaria em um dos pontos turísticos mais famosos do Rio de Janeiro. No ano de 1973, o Tivoli Park abriu suas portas no terreno que hoje abriga o Parque dos Patins. Inspirado no lendário Tivoli Gardens, localizado em Copenhague, na Dinamarca, um dos parques mais antigos do mundo, o Tivoli Park unia a grandiosidade das atrações mecânicas à atmosfera familiar dos parques. A inauguração do Tivoli Park foi um sucesso estrondoso, inclusive causando um pouco de caos na cidade por conta do trânsito intenso, já que o parque foi tomado por famílias, desde criança até idosos. Todos queriam conhecer a nova atração do Rio de Janeiro e estavam muito animados com a ideia de um grande parque de diversões. O cenário não poderia ser mais icônico. De um lado, a lagoa refletia as luzes coloridas dos brinquedos, e do outro, o Cristo Redentor observava o movimento constante das multidões. Nas noites de verão, o som das risadas, dos alto-falantes e das estruturas metálicas ecoava por toda a Zona Sul carioca. Com o passar dos anos, o Tivoli se transformou em um verdadeiro fenômeno cultural. Suas atrações importadas, como uma das primeiras montanhas russas com looping do país e o rotor, que girava em alta velocidade, se tornaram experiências obrigatórias para qualquer visitante. Famílias inteiras atravessavam os portões aos domingos, e a combinação de maresia, pipoca e algodão doce se tornava parte inseparável da memória afetiva do Rio. No final da década de 70, algumas reformas aconteceram com o objetivo de melhorar a experiência dos visitantes. Dentre elas, a mudança da bilheteria, a ampliação do estacionamento e a adoção do sistema de ingresso passaporte, pois antes o visitante pagava por cada brinquedo que queria ir separadamente. Com a adoção do ingresso passaporte, o visitante pagava apenas a entrada do parque e podia ir em todas as atrações do parque quantas vezes quisesse. Durante mais de 2 décadas, o Tivoli Park foi sinônimo de diversão, um ponto de encontro de gerações. Ele por muito tempo se manteve como o maior e mais lembrado parque de diversão do Rio de Janeiro. E, embora nada parecesse indicar, por trás do sucesso já se acumulavam sinais sutis de desgaste, com custos crescentes, pressões urbanas e exigências legais. Durante a década de 80, o parque atingiu seu auge. Registros da época indicam que havia cerca de 30 brinquedos em operação e mais de 2.000 visitantes em um único dia. O Tivoli aparecia em programas de televisão, recebia artistas, jogadores de futebol e personalidades. Em pouco tempo, o parque se consolidou como um ícone do lazer carioca, com filas gigantes até mesmo em dias úteis. Aos domingos e feriados, milhares de pessoas atravessavam seus portões em busca de um tipo de lazer que misturava nostalgia, modernidade e espetáculo. A paisagem noturna do Tivoli se tornou parte da memória visual do Rio de Janeiro. Câmeras analógicas registravam o brilho dos brinquedos, casais postavam diante do carrossel e famílias inteiras transformavam o passeio em tradição. O parque era também cenário de gravações de televisão, visitas de artistas e ponto de encontro de gerações. O Tivoli apresentava um leque de atrações muito legais, principalmente para aquela época. Dentre as 30 atrações, o parque contava com um tobogã de 12 metros de altura. A Casa das Bruxas, que era um lugar escuro, com labirinto intenso cheio de becos e figuras assustadoras pintadas nas paredes. Um trem fantasma de 3 andares, carrinho de bate-bate e a pista veloz, em que o visitante pilotava carrinhos elétricos em uma pista oval de corrida. No ano de 1983 foi inaugurada a Montanha Espacial, ou Super Tornado, a primeira montanha-russa do Brasil que virava de cabeça para baixo 2 vezes. Inclusive, a inauguração da Montanha Espacial foi assunto em todo o país e foi uma das atrações de maior sucesso do Tivoli. Outras grandes atrações que também foram destaque no parque foi a Conga, Mulher Gorila, que era uma atração que assustava muita gente. O Splash, a roda gigante que dava para ver todo o parque. O Zipper, mais conhecido como Gaiola das Loucas, um pêndulo que girava de um lado para o outro enquanto as cabines também balançavam. E o Kamikaze Skyflyer. Além disso, o parque possuía uma área chamada Mini Tivoli, com brinquedos infantis como mini roda gigante, mini barco viking, trenzinho e até um bate-bate de moto no lugar de carros. Durante o verão, o Tivoli Park realizava o Festival do Sorvete, uma ação que fez bastante sucesso e ficou muito famosa. Neste festival, assim que os visitantes compravam seu ingresso para o parque, eles ganhavam um sorvete na entrada.
Essa ação foi essencial para popularizar o parque ainda mais e o consolidar como um dos passeios favoritos de cariocas e turistas. Por conta do sucesso estrondoso do Tivoli, Orlando Orfei decidiu inaugurar um novo parque de diversões no Rio de Janeiro. A diferença é que o parque seria instalado em Nova Iguaçu e o nome seria Luna Park. No entanto, a grandiosidade do parque tinha seu preço. A operação exigia altos custos de manutenção, importação constante de peças, fiscalização rigorosa e equipes especializadas em segurança e inspeção. Tudo precisava funcionar. Para o público, contudo, nada disso era visível. Mesmo assim, o parque seguia funcionando todos os dias, iluminando as noites da lagoa e alimentando o mito de que o Tivoli era eterno. No início dos anos 90, o Rio de Janeiro já era uma cidade diferente daquela que havia acolhido o Tivoli Park 2 décadas antes. O parque, que por tanto tempo havia simbolizado modernidade e alegria, começava a sentir o peso da manutenção e da passagem do tempo. As engrenagens que antes giravam em perfeita harmonia, agora exigiam atenção constante. A cada ano, peças precisavam ser importadas, inspeções se tornavam mais complexas e o investimento necessário para manter a operação segura aumentava. O brilho das luzes da lagoa continuava intenso, mas por trás dele, o equilíbrio financeiro do Tivoli se tornava cada vez mais frágil. Além dos custos crescentes, havia outro desafio. A área da Lagoa Rodrigo de Freitas passava por transformações, com novas exigências da prefeitura e pressões pelo uso público do espaço. O Tivoli ocupava um terreno de alto valor e o debate sobre o destino daquela área começou a ganhar força. O parque, antes visto como símbolo de lazer e progresso, passou a ser questionado por vizinhos e autoridades sobre ruído, trânsito e impacto ambiental. Logo, o Tivoli Park começou a apresentar alguns problemas graves. A princípio, o parque passou a enfrentar problemas fiscais, mas logo em seguida aconteceram alguns acidentes dentro do parque que acenderam um alerta entre as autoridades e a população. Nessa época, começaram a surgir incidentes pontuais e reclamações ligadas à segurança e à estrutura do parque. Embora a maior parte das ocorrências não tenha resultado em tragédias graves, cada notícia aumentava a vigilância sobre o parque. A administração do parque respondeu com vistorias e ajustes, porém a imagem pública do Tivoli começava a se desgastar. Entre os piores acontecimentos dentro do parque, um acidente que acabou sendo bastante divulgado foi o choque entre 2 carrinhos em uma das montanhas russas do parque. Outro acidente bastante grave foi a queda de uma pessoa do brinquedo conhecido como Gaiola das Loucas. Entretanto, no dia 13 de março de 1994, um episódio marcaria definitivamente o destino do Tivoli Park. Uma menina de 11 anos denunciou ter sido violentada dentro da atração Castelo das Bruxas. O caso foi amplamente noticiado pela imprensa e gerou forte comoção pública. Mesmo sem relação direta com falhas técnicas, o impacto do episódio atingiu a reputação do parque de maneira irreversível. Reportagens da época indicam que o local foi temporariamente fechado durante as investigações, e o debate sobre o fechamento definitivo voltou a ser pauta entre as autoridades. Nos meses seguintes, a situação financeira e institucional do Tivoli se agravou. O contrato de concessão da área estava próximo do fim e as pressões políticas e sociais para encerrar as atividades se intensificaram. Entre 1994 e 1995, o parque reduziu gradualmente sua operação, desligando atrações e diminuindo o número de funcionários. Com tantos problemas graves acontecendo, o prefeito do Rio de Janeiro da época acabou tomando a decisão de não renovar o contrato daquela área com o Tivoli Park. Segundo o prefeito, o parque estava tendo muitos problemas e por isso não estava conseguindo arcar com aluguel para utilizar o espaço. E isso fez com que o Tivoli Park fosse obrigado a deixar aquele espaço. No ano de 1995, após 22 anos de funcionamento contínuo, o Tivoli Park fechou oficialmente as portas. Pouco tempo depois, a prefeitura iniciou a transformação do terreno em um novo espaço público, o Parque dos Patins. O fechamento do Tivoli marcou o fim de uma era. O parque, que havia trazido ao Brasil uma nova forma de diversão, encerrava sua trajetória em meio a mudanças sociais e a perda de fôlego econômico. Para muitos, a despedida foi silenciosa. Não houve cerimônia, nem espetáculo final. Com o fechamento do Tivoli Park, muitas das atrações foram levadas para o Luna Park, que havia sido inaugurado por Orlando anos antes e funcionou até 2003. Contudo, por conta do tamanho de alguns brinquedos, eles acabaram ficando somente armazenados no Luna, sem serem montados.
A montanha-russa espacial, por exemplo, que era a maior montanha-russa do Tivoli, acabou ficando muito tempo armazenada no Luna Park e acabou se deteriorando. Porém, ela acabou sendo levada para o Parque Mirabilândia, em Pernambuco, onde ela foi restaurada e voltou a operar novamente. Outras atrações, como a Roda Gigante, o Skyflyer e o Bate-Bate foram para o Parque Beto Carreiro, em Santa Catarina. Já o Splash, a montanha-russa Zyklon, foram para o Parque Walter World, em Minas Gerais. Entretanto, no ano de 2015, Orlando Orfei acabou falecendo, deixando um legado muito forte no setor de entretenimento de parques no nosso país. Contudo, em 2020, 25 anos após seu fechamento, o nome Tivoli Park voltaria a despertar curiosidade. Na época surgiu uma notícia de que um parque misterioso seria inaugurado no Rio de Janeiro. Inclusive estava sendo montada a montanha-russa Looping Star, que fez muito sucesso no Play Center. Logo, outras atrações começaram a ser montadas, como Cataclisma, uma roda gigante, um carrossel, carrinho de bate-bate e o Terminator. Uma nova versão do parque foi anunciada na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio, com 50 mil metros quadrados de área, resgatando parte do acervo e das atrações clássicas que marcaram gerações do Tivoli Park. O projeto, liderado por uma nova administração, buscava homenagear o legado original, mesclando nostalgia e tecnologia. A proposta era combinar brinquedos históricos como o barco Viking e o Bicho da Seda, com novas estruturas importadas, montadas sob padrões modernos de segurança e engenharia. Embora o novo Tivoli tenha sido pensado para um público contemporâneo, o apelo principal estava na memória. A nova versão do Tivoli Park, inaugurada em outubro de 2020, foi operada por Frederico Heder, que lançou o projeto em parceria com o Via Park Shopping, na Barra da Tijuca. Frederico Heder é ator, apresentador e também dono do Circo Abracadabra, que fez sucesso pelo Brasil inteiro. O retorno, porém, aconteceu em um contexto completamente diferente. O novo parque enfrentou desafios de gestão, pandemia e um público habituado a outras formas de entretenimento. Ainda assim, a reabertura foi marcada por um grande sucesso. No início, o parque teve um número altíssimo de visitantes. No entanto, também recebeu um grande número de reclamações em relação às condições de alguns brinquedos. E por esse motivo, em 2021, o parque iniciou uma série de reformas estruturais. Apesar de um início promissor, com promoções e eventos, o parque enfrentou reclamações, desmonte de atrações e o fechamento definitivo do local no ano de 2022. O proprietário anunciou que tinha a intenção de reabrir o parque em um terreno fixo na Barra da Tijuca em 2023. Mas isso não aconteceu. Segundo informações mais recentes, não há previsão para a inauguração do Tivoli Park. A abertura do Tivoli Park em 2020 foi uma tentativa de reviver o parque, mas sem a longevidade do original. Hoje, o nome Tivoli permanece na memória de quem viveu o auge do parque de diversões.